Quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar. Você abre lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. O que é para manifestar no seu corpo? A vida de Jesus. Isso se chama no original Zoe. Zoe, fala Zoe. Zoe é vida de Deus dentro de você. Zoe é Deus dentro de você. E aí ele continua dizendo: e assim, verso 11: nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Olha para mim, enquanto você não morrer, Jesus não se manifesta. Enquanto você governa, Jesus não governa. Você precisa entender o que o apóstolo Paulo está nos ensinando: a confiar, a ser encorajados pela palavra. Eu vou repetir o verso 11: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus, repete comigo, vida de Jesus. Esse é o problema, você quer viver a sua vida. O Eliezer quer ser o Eliezer, a Lu quer ser a Lu. Você tem que ser o Eliezer de Jesus, a Lu de Jesus. Quando você está feito um cão raivoso, brigando com alguém, com seu cônjuge, com seus familiares, às vezes até com razão, não é Jesus que está ali. Por que o senhor fala isso, pastor? Eu afirmo biblicamente. A Bíblia diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você bravo, Deus não se manifesta. Você xingando, quem se manifesta é a sua carne influenciada pelo diabo. Por isso que você precisa lembrar a palavra. Você pode até ter razão para ficar irado, e Deus até permite ire, mas não peque. Deus até permite que você fique nervoso, mas não peque. O que é o pecar? É o que você fala porque está nervoso. Nossa, quando eu estou nervoso, pastor, ninguém me segura. Pois é, você sabe onde você vai parar, né? Olha o verso 12: de maneira que em nós opera a morte, verso 12: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Presta atenção que o segredo está aqui. Aí tem um segredo. Quem está lendo comigo, vai lá. Cri, por isso falei. Você pode repetir comigo? Eu creio, por isso eu falo. Então, irmão, eu posso dizer que você fala o que crê. Quando você xinga alguém, você está xingando e crendo. As suas palavras têm o poder de se manifestar, de transformar uma realidade. Quando você libera uma palavra, você está trazendo para a sua vida um caos, ou organizando o caos. Isso. A palavra põe ordem no caos. Isso lá no início de tudo, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Separem as águas da parte seca. Separou. Cria o sol, tudo foi criado pelo poder da palavra. Quando Paulo fala, por isso eu criei, por isso falei. O que você fala diante de uma circunstância, o que você confessa, é o que está acontecendo comigo. A Gabriela está lá em casa, enferma. Eu falei: começa a confessar a cura. Você ficar confessando: ai, eu estou doente, ai, eu estou doente, você vai ficar doente.
Mas quando você começa a confessar a cura, eu recebo a cura em meu corpo. Pelas pisaduras do Senhor eu sou curado. Eu estou dizendo o quê? Bíblia. Eu não estou dizendo a circunstância. E você vai dizendo aquilo, vai confessando aquilo. E o teu espírito governa a tua alma, que governa o teu corpo. Quem está me entendendo? Agora, se você libera aquela palavra para o corpo vai reagir de acordo. É claro que isso você precisa estar dizendo, você precisa estar confessando, você precisa estar declarando. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. No que é mesmo que você crê? Porque no que você crê você faz. O que você faz se torna o seu hábito. Se você tem hábito, tem gente, por exemplo, que se o smartphone está do lado e o smartphone faz assim, ó, ele não consegue passar 10 segundos sem pegar o bicho. Aquilo se tornou um vício. Você tem que tirar aquilo da sua vida. Desliga as redes, porque aquilo começa a te governar. Você está conversando com alguém, você quer ver o celular. Por isso que eu te aconselho, não leve o celular para a tua oração. Não leve o celular para o seu momento de meditação na palavra. Ah, pastor, mas é que eu leio minha Bíblia no celular. Então aprenda a ler a Bíblia de outro jeito. Volte ao papel. Ou desligue as redes para não te chamar a atenção. Fique com a palavra. Quem está me entendendo, irmãos? Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra. O celular distrai ou não distrai? Quem admite, levanta a mão assim. Deus está falando aqui. Agora, já parou para pensar o quanto a gente faz com Deus? Deus, eu te amo, eu te adoro. Eu te amo, eu te adoro, Senhor. Oi, que palhaçada é essa? Assim tem muita gente. Você nunca vai receber de Deus, porque você brinca com as coisas de Deus. Quem está me entendendo? Verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Verso 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por amor de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não é de semana em semana, não é de mês em mês. Por isso, você que se alimenta de Deus de domingo em domingo, você nunca vai voar. Você passou se alimentando semanalmente, quando deveria se alimentar diariamente. Quem está me entendendo, irmãos? Está aqui na Bíblia, não estou inventando nada não. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18. Olha só que poderoso é esse texto. Não atentando nós nas coisas que se veem, não prestando atenção nas coisas que se veem, não fixando as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quantos podem dizer amém? Sabe, irmãos, quando você não consegue alcançar algo em Deus, é porque esse algo em Deus não foi gerado dentro de você, não está construído dentro de você. Você precisa construir algo dentro de você pela fé, pela confissão da palavra. Quando eu disse aqui domingo passado que tem gente que está há 5, 10 anos, ele está taxiando até hoje, ele nunca vai voar. Sabe quando você fica ensinando uma criança a ler e escrever, e passa o ano inteiro ela não conseguiu aprender a ler e escrever, você tem que aperfeiçoar a sua didática, aí você aperfeiçoa. Aí você vê que a criança não aprendeu a ler e escrever, e você percebe que aquela criança tem um problema. Aí você vai descobrir qual é o problema daquela criança. Às vezes pode ser a audição, ela nunca conseguiu te ouvir, ela só te olhava. Às vezes você mandava ela, você mostrava aqui, ó, aí ela olhava,
mas não enxergava porque ela era míope. E tem a questão da criança não conseguir captar. Aí tem que ter outro método, outra coisa. Ela é uma criança especial. Quem está me entendendo o que eu quero dizer? Então, o que Deus quer mostrar para você é que todos nós em Cristo somos aptos quando nós recebemos a palavra. Então eu começo a construir. A sua maior luta não pode ser contra o diabo, embora a Bíblia diga que a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então tem muita gente que ele luta contra as pessoas e não contra si mesmo. A sua luta, a principal luta é contra si mesmo. Você precisa lutar para crer, porque a incredulidade te governa. Se a incredulidade te governa, você vive por aquilo que você enxerga. Você vive apenas por aquilo que você pode apalpar, por aquilo que pode tocar, por aquilo que pode enxergar. Então você fala, não, comigo é assim. Só que está errado. Está errado. A incredulidade é a maneira que eu rejeito tudo que Deus manda. A incredulidade rejeita Deus, mas a incredulidade atrai o diabo. Meu Deus. Tudo que o diabo quer é que você não creia. Porque se você crê, ele sabe que ninguém te para. Quem está me entendendo, irmãos? A fé é a maneira como eu vou colocar o diabo para correr. É quando eu recebo aquele texto assim, ó, resistir ao diabo. Pastor, como é que eu resisto com o diabo? Vem não, cão, vem não. Não, irmão, você pode ser o melhor lutador de Muay Thai, de UFC, de boxe, de judô, de karatê. O diabo vai olhar na tua cara e vai dizer assim, ó, e põe você para correr, né? Essa semana eu vi alguma coisa na internet assim, você manda o diabo correr, você põe o diabo para correr, mas quando você vai tomar água na cozinha, até o bloop do negócio de água te assusta, né? Quando você tira o copo de água, ele vai sozinho, você fala, ai, medo. Quem já... Foi uma vez na minha vida que aconteceu isso, na casa da Dalina Rigotti. Quem conheceu sabe o sobrado. Eu saí para orar na sala, estava lá orando, fonezinho no ouvido, tocando um instrumental gostoso, eu ali adorando o meu rei, não sei que hora que era na madrugada, e eu senti que ele entrou na minha sala. Já viu o gato quando vem um cachorro? Faz assim? Irmãos, até a minha careca arrepiou. E aí eu falei, você teve a coragem de entrar na minha casa? Morrendo de medo, eu tenho que admitir. Mas eu rogei dentro também, irmão. Você teve a coragem de entrar na minha casa? Sai daqui agora em nome de Jesus. Mas me borrando todo de medo, eu confesso. Sai agora em nome de Jesus. E não entre mais aqui. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? É isso que eu quero te ensinar. Quem assistiu o quarto de oração? Aquela mulher orando quando ela estava governada pelos sentimentos em relação ao casamento. Assim tem um monte de mulher, assiste o quarto de guerra e continua fazendo a mesma porcaria. Aquela mulher mostrou o que eu estou ensinando para vocês aqui biblicamente. Ela começou a viver uma palavra que alguém ensinou para ela. A senhora pôs no coração dela, aquela amiga dela, discipuladora dela. Mas tem gente que não aprende, irmão. O sentimento governa. Você pode até ter direitos de ter esses sentimentos, mas não deixe ele te governar. Quem está me entendendo, irmãos? Tudo o que é visível é temporal. Vai passar. Só não vai passar o que você enxerga pela fé. A eternidade com Cristo. Tudo que é invisível, a gente vai viver com isso lá na glória. Eu quero chegar esse dia, quem quer? Sabe, irmãos, existem duas maneiras de receber um milagre. A primeira é pelo dom que opera em alguém. A pessoa tem dom de milagre, ele põe a mão na sua cabeça e acontece. Eu não tenho esse dom. Gostaria de ter, que não ia botar, sapecar a mão na cabeça de todo mundo aqui. A outra é pelo Espírito Santo que opera em mim. Ele gera o milagre através, porque ele está em mim. Então, ou alguém ora e acontece, ou eu começo a firmar a palavra em mim, a viver em mim. O que me governa precisa ser o Espírito Santo, para que eu não pare diante da adversidade, eu não pare diante do momento difícil, para que eu continue vivendo. Tem muita gente querendo receber, por exemplo, a cura, a bênção financeira, mas Deus quer te ensinar outra coisa. O que, pastor? A andar na prosperidade.
Andar na prosperidade não significa ter dinheiro sempre. Andar na prosperidade significa não ter falta de nada. Qual é a diferença se não é ter dinheiro sempre? Deus nunca vai deixar faltar. Precisa comprar, tem. Mas Deus está no simples desejo do coração. Tem o desejo no coração. Eu nunca me esqueço de um tempo de muita escassez, de muita dificuldade, onde comer uma picanha era algo impossível para mim. Impossível. Graças a Deus hoje não é. Na verdade, todas as últimas picanhas que eu comi foi alguém que pagou para mim. Mas eu me lembro que eu abri o jornal pela manhã e olhei uma propaganda do Guaporé. Tinha um espeto de picanha. Irmão, sabe quando dá água na boca? Quem já sentiu água na boca quando vê uma comida assim, uma foto? Me deu. Eu falei, eita, como eu queria saber o sabor disso. Como eu queria experimentar isso. Sozinho, eu desejei isso no meu coração, Aldo. Perto da hora do almoço, alguém me convidou para ir na casa de alguém. Falei, cara, mas eu nunca fui lá, eu só vi essa pessoa de passagem. Não, ele gosta de você, vamos lá, vamos lá. Quando eu cheguei na casa, pastor Jéder, que bom ter você aqui, não vai ficar para almoçar com a gente? Vou, né? O que tinha na mesa, irmãos? Com abundância? Picanha. Naquela época eu nunca tinha visto tanta picanha junto, porque era um bife atrás do outro, irmão, de picanha assim. O simples desejo do coração. Arroz, feijão e ovo mata a fome, não mata? Mas arroz, feijão e ovo e uma picanha, ah, mamãe, não é assim, Raniel? Um desejo do coração. Eu sabia que eu ia ter o arroz e o feijão, sempre teve, nunca faltou. Quem está entendendo quando eu falo de desejo do coração? Em Salmos, acho que é 24, verso 7. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sabe qual é o seu segredo, meu irmão? É o Espírito Santo em você. Ele mora em você. É igual o avião, como eu disse, taxiando na pista. Tem todo o poder para voar, mas não voa nunca. Por quê? Porque o piloto não dá o comando. O piloto não dá o comando. Você precisa dar o comando e andar em fé. O avião, ele sobe contra o vento. A águia, ela tem poder de voar contra a tempestade. A natureza nos ensina. A Bíblia ensina você. Você tem um segredo. O segredo é a presença de Deus. O problema é que algumas pessoas estão tão distraídas por conta das lutas e tribulações, por conta até da ociosidade. Essa era de ter a internet, de ter condição de num aparelho, você tem internet, você tem vídeos, você tem música, você escreve, tudo num aparelhinho desse, não é verdade, irmãos? Que bênção que é isso. Mas é uma desgraça também, dependendo da maneira como você vai usar. Aquilo te rouba tempo. Algum tempo atrás, alguém colocou, e isso repercutiu muito, que a única função do Facebook, das redes sociais, é para mostrar que você sempre teve tempo, mas vivia dizendo que não tinha tempo. Eu não tinha tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. O seu Facebook, o seu WhatsApp vai depor contra você um dia. Eita, essa doeu, né? O seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu Instagram vai depor contra você um dia. Você está preparado para esse dia? Olha quantas horas. Já pensou você contabilizar quantas horas? Ah, mas eu só pego um pouquinho. Um pouquinho, mas pega 1000 vezes por dia. É um pouquinho. O segredo é o Espírito Santo. Sansão, por exemplo, ele tinha um segredo. Todo mundo queria saber o segredo de Sansão. Sansão vencia tudo. Sansão não tinha medo de nada, porque o que estava em Sansão não eram os músculos de Sansão, não era o cabelo de Sansão, como a Bíblia diz que dava força para ele. Era um símbolo. Era um símbolo. Porque o que dava força para Sansão era o Espírito Santo. Quer que eu te prove? Quando você olha na Bíblia, o momento que Dalila finalmente consegue extrair dele o segredo, e ele diz: é o meu cabelo. Nunca subiu navalha no meu cabelo. Ela consegue fazer ele dormir, ela chama
os barbeiros, eles cortam o cabelo de Sansão, eles amarram ele não percebe, e ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre você. E Sansão levanta para fazer o que ele sempre fazia. Ele estava habituado a enfrentar qualquer parada, porque ele tinha cabelo comprido, pastor? Não. A Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Está escrito lá. O Espírito Santo se retirou dele. Você não vai vencer nada. Você pode ter diploma de tudo quanto é faculdade, PhD, doutorado, essas mestrado, tudo que você tiver, você só vai vencer, e olha lá, financeiramente. Eu conheço uma pessoa, e essa mulher começou a estudar, irmão, estudar. Ela tem um monte de doutorado, desses mestrados, aí um atrás do outro. Ela leu tanto, que ela esqueceu a palavra de Deus. Hoje essa mulher vive na casa da mãe dela, e acabou a fé dela. Acabou. Ela recebe um bom salário, se aposentou como professora, venceu, está garantida até morrer. Mas e depois? E depois? Fala para o irmão, e depois? O que adianta vencer na terra e perder a eternidade? Onde é que está na Bíblia, pastor? Na minha versão é esse texto. O que adianta vencer na terra e perder a eternidade? Na Bíblia está escrito assim, ó: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Morreu recentemente um cantor da música secular, Prince. Diz que ele tem tanta música guardada num cofre que se gravar um disco por ano ainda não acaba durante os próximos anos, dos próximos 100 anos, aliás. Juntou-me bilhões. Está onde agora? Quando eu ouvia dizer sobre isso, que alguém pode ganhar o mundo inteiro, como que alguém pode ganhar o mundo inteiro? A gente vê os jogadores da seleção brasileira, alguns deles como Ronaldo, como Neymar, que estão em evidência, jogadores que jogam na Europa, como Messi, Cristiano Ronaldo, eles onde eles vão, eles atraem multidões, seguidores que o admiram. Mas se esses caras não tiver o segredo que Sansão tinha, vão todos para o inferno, sendo os maiores astros, que proporcionou as maiores alegrias para muita gente. Para muita gente. Eu gosto muito de ouvir Elvis Presley. Alguém já ouviu Elvis Presley cantando hinos? Ah, meu irmão, eu choro ouvindo Elvis Presley, porque quando ele cantava para Deus, ele realmente cantava para Deus. Ele adorava, que você escuta, você percebe o cara adorando. Ele não cantava para vender disco, porque disco ele vendeu dos outros. Mas as músicas que ele, quando adorava a Deus, ah, meu irmão, eu tenho no meu carro, eu escuto. Quando ele adorava, sabe, o adorador, ele não está dentro de uma igreja, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não adora. Quem está me entendendo? O segredo que Sansão tinha, ele perdeu. E daí em diante, a história dele foi uma história de muita dor, de muita agonia, até o momento que ele resolve se aliançar com Deus novamente. E diz a Bíblia que ele matou mais gente na sua morte do que em todo o tempo de sua vida. Tamanha força que o possuiu. Você e eu precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Você não entendeu? Você e eu precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. O segredo que Sansão tinha não eram os músculos dele. Todo mundo tentava descobrir a força dele, mas era o Espírito Santo que operava nele. Lembre-se disso nos momentos de dificuldade. Lembre-se disso nos momentos que você está decepcionado. Como que eu posso matar o leão que Sansão matou? Como que eu posso matar o leão que Davi matou, pastor? O Espírito Santo. Davi, por exemplo, quando ele fala assim: hoje eu vou em você em nome do Senhor dos Exércitos, ele não falou eu vou em você em nome da minha força. Ele não usou a capacidade técnica, ele não usou a capacidade de inteligência dele, ele não usou a condição de sabedoria dele. Ele aplicou o que ele cria. O gigante tinha uma espada, Davi não, mas ele disse: eu vou em você em nome do Senhor dos Exércitos. Outra coisa, a motivação que Davi tinha, o segredo dele, olha só. Primeiro, ele tinha discernimento espiritual.
Quem é esse incircunciso filisteu? Sabe o que significa quando ele faz isso? Discernimento espiritual. Ele está dizendo o seguinte: esse cara não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. Mas ele é grande, mas o Deus que eu sirvo é maior ainda. Isso é discernimento espiritual. Os irmãos dele, junto com os demais soldados, todos com muito medo, mas Davi, ele tinha o Espírito Santo. E a Bíblia diz, e eu gosto dessa parte, que a Bíblia diz que quando o gigante pensou em vir para o lado de Davi, Davi já estava indo contra ele. Davi se antecipou ao inimigo. Tem gente que espera o inimigo pegar, para depois começar a orar. Ai, pastor, tem uma luta lá em casa. Pastor, eu estou numa tribulação. Pastor, eu estou numa angústia. Continue clamando, continue crendo, continue determinando, continue confessando a cura. Não deixe o diabo fazer de você o que ele quer. Põe o diabo no lugar dele, meu irmão, debaixo dos seus pés. Você não entendeu? Põe o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. Quando você lê o texto comigo no início, eu li um texto com você que está no verso 18. O verso 18 diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando eu digo aqui, por exemplo, o espiritual governa o mundo físico, a maioria não entende. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, a maioria não entende. Por isso que é importante você compreender o que é que você anda falando, porque o que você fala te governa. O que você fala manda em você. Minha vida é uma desgraça, vai ser uma desgraça sempre. Meu marido é uma porcaria, vai continuar sendo uma porcaria. Essa minha mulher é uma anta, pastor, vai continuar sendo uma anta e vai virar topeira ainda, de tanto você falar. A vida vai destruindo, ambos se destrói com a palavra. Irmão, olha só, entenda que tudo que você está buscando está dentro de você. Tudo que você está buscando. O que eu quero falar para você é que se você acredita que Deus está em você, Ele vai fazer. E isso não é para o pastor que é privilegiado. O pastor não é privilegiado. Privilegiados são aqueles que andam em fé. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu estou lendo uma coisa aqui que não está escrito assim, ó, para os pastores. Não está escrito aqui. Para os pastores. Não está assim. Para os filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Por exemplo, se eu sou luz do mundo, então eu sou uma resposta para esse mundo em trevas. O ambiente que eu chego muda. Eu creio nessa palavra verdadeiramente. Estava indo de manhãzinha, voltando da igreja, na época que eu fazia escola dominical lá em Curitiba, e eu voltando a pé, sozinho, eu vi uma briga, como daqui lá na frente, e eu fui me aproximando, preocupado, aquela gritaria, e tal, de repente o cara caiu, o outro pegou uma pedra, do tamanho de uma bola de capotão, e quando ele fez assim, ó, para dar na cara do peão que estava no chão, irmãos, eu entrei na frente dele, assim ó, o cara com a pedra aqui, o nariz dele assim, ó, encostei o meu nariz no dele, fiquei desse jeito assim com ele, solta a pedra agora, ele olhando assim para mim, eu solta a pedra agora, e ele soltou a pedra para trás, vai para casa, e o cara foi, irmão, era para dar uma pedrada em mim. Depois que terminou o assunto, que o cara levantou e saiu, o outro foi para lá, eu fui com as pernas assim tremendo para casa, falei, nossa, eu poderia ter levado uma pedrada. Mas na hora, o Espírito Santo, lógico que se não fosse o Espírito Santo, provavelmente ia sair na manchete: homem tenta intervir na briga e leva uma pedrada na cabeça e tem a cabeça esbagaçada, porque era uma pedra do tamanho de uma bola de capotão. O que eu estou te contando é porque onde chega o homem de Deus, onde chega a mulher de Deus, é para mudar o ambiente. Infelizmente, tem algumas pessoas que frequentam igrejas, quando eles chegam no ambiente, começa a fofoca, começa a ciúme, começa a inveja, começa a violência, diz que me disse, o cara começa a ser muito santo e começa a botar todo mundo no inferno, porque ele é crente. Você vai para o inferno fazendo isso aí. O cara está lá no bar tomando uma pinguinha, isso, toma, isso é o suco de quiabo do diabo, o suco do diabo. O que tem a ver quiabo com suco de pinga, né?
E o cara acusa todo mundo. Não seja um crente que põe as pessoas no inferno, seja um crente que tira as pessoas do inferno. Amém, irmãos? Você não foi chamado para condenar ninguém, mas você foi chamado para confrontar o pecado e não o pecador. Você manda o pecado embora, você expulsa o pecado da sua vida. Quando você admite que tem um cisco no seu olho e você tira esse cisco, você tem capacidade de ajudar o outro. Você é luz que ilumina em meio às trevas. Quem pode entender isso? Então não se desanime se as coisas não têm sido instantâneas, se as coisas não têm acontecido na rapidez com que você gostaria, mas comece um caminho para tornar o que você quer uma realidade. Comece a gerar o que você quer dentro de você, dentro aqui, e não por um desejo da carne, mas por algo que você quer para o teu futuro, para a tua eternidade. Gere em você, comece a andar no caminho daquilo que Deus tem para você, não daquilo que você quer para você, porque aquilo que você quer para você pode ser que seja o fim da sua vida, pode ser que seja uma desgraça para a tua vida, porque a gente erra. Não, mas eu sinto no meu coração, pastor. Ei, escute, olha para mim. Enganoso é o coração e demasiadamente corrupto, diz a Bíblia. Então não anda governado pelos teus sentimentos, pelo amor de Deus. Quando você estiver com muita raiva, é sentimento que está te governando. Vá para o quarto orar. Deus, eu estou com muita raiva, eu estou com vontade de furar o olho de Beltrano, de Ciclano. Seja lá o que você vai falar, seja verdadeiro com o Senhor, mas fique ali até que a raiva saia, fique ali até que a amargura saia, fique ali até que a ansiedade saia, aos pés do Senhor, andando por aquilo que você crê, não por aquilo que você está sentindo. Tem alguém me entendendo aqui amanhã? Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, mas é que eu tenho uns desejos assim que... pastor, eu não queria sentir isso. É porque o diabo não desistiu de você. O problema é que você recebe. Vamos dizer que isso aqui está pegando fogo. Eu venho com um alicate aqui segurando essa brasa pegando fogo, e eu chego, pega. Você vai pegar o pegando fogo? Esse é o problema, as pessoas pegam o que o diabo oferece. Eu sou o diabo e estou te oferecendo algo que vai arrebentar, vai te machucar. Como assim, pastor? Vou ser mais específico e mais claro. Eu sou apaixonado pela Silmara, mas o diabo me oferece um mulherão. Parece aquelas mulheres pombagira, aqueles negócios assim. É Deus que está me dando? Mas tem homem que pega. Quem me entendeu? Tem homem que pega. É desse jeito. Tem coisa que Deus te dá e tem coisa que o diabo te oferece. Você pega se quiser. O diabo te dá a oportunidade de roubar muito dinheiro, igual esses políticos que estão aí, que roubaram muito. Essas pessoas, irmãos, vão tudo para o inferno se não se arrepender. Todos eles, sem exceção. O diabo te oferece, mas você não precisa receber. Não precisa. Uma das coisas que tem facilitado para que o diabo atue na vida das pessoas, quem sabe até na sua vida, e talvez você vai se identificar com isso, sabe o que é? Ociosidade. Você trabalha, dorme, vê TV e come. Come, trabalha, dorme, vê TV, Facebook, WhatsApp e dorme. Você não recebe uma capacidade do Espírito Santo. Então você fica acessível ao diabo. Você fica acessível aos, o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Quem já leu isso? E aí ele dá um dardo inflamado. Você recebe o dardo inflamado. Sabe aquela história de Cupido do amor? Eu acho que aquilo lá é do cão. Mas é mais ou menos aquilo lá, a flechinha vai assim, fui atingido pelo Cupido do amor. Ei, você já é casado. Não, mas eu não amo ela. O animal, porque a Bíblia diz que é um animal. Pastor? É como o boi que vai para o matador, o homem que adultera. É animal, não é animal? Aí a flechinha do amor me pegou. Eu penso que tem um canto VIP no inferno para todos os adúlteros e adúlteras. É um lugar que a intensidade de dor é 100 vezes mais.
Porque a gente precisa entender o que Deus tem para nós e o que o diabo tem para nós. Eu não preciso receber o que o diabo me dá, por mais tentador que seja. Por mais tentador que seja, eu não preciso. Agora, quando é que eu recebo? Quando eu estou na ociosidade espiritual. Eu perco a capacidade de dizer não. Perco a capacidade. Eu disse para alguém ontem: ó, minha filha, você pode até ter sido enganada, mas que você foi fornicadora, você foi. Porque se você não fosse, você estava na igreja, não estava? Estava na igreja, mas não estava em Cristo. Preste atenção, você pode estar aqui, mas não está em Cristo. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem me entendeu? Não é no ouvir e crer nós somos mais do que vencedor. Não! Você é amigo do pastor Géder, você é mais que vencedor. Coitado, está lascado. Em Cristo sou mais que vencedor. E eu disse para a moça: estava na igreja, mas não estava em Cristo. Apareceu alguém, te enganou? Te enganou. Mas você só foi enganado porque você foi fornicar. Os fornicadores, os adúlteros, os afeminados, aí entra para uma outra linha: egoístas, glutões. A Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. É por isso que eu preciso entender, quando ele fala lá no começo, sobre todos os dias esse corpo aqui, ele vai sendo corrompido. Ou seja, eu vou envelhecendo. Mas quando eu entro na presença de Deus, o meu espírito se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E quando eu entro na palavra, eu vou construindo um caminho de fé, onde eu vou me preparando, eu vou me habilitando, eu vou tendo competência para agir, para viver aquela verdade. E chega um determinado momento que o Espírito está pronto, e a Bíblia diz sobre isso: o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Teu Espírito quer Deus, mas tua carne não quer. Mas chega um momento que teu Espírito governa, e todas as propostas que o diabo faz, você tem capacidade de rejeitar. Quem está me entendendo, irmãos? Olha só, vai ter um momento no meu espírito que eu não vou mais me ajustar com o problema, mas o problema não vai conseguir me impedir. O que eu estou dizendo? Todos temos problemas. Todos temos e teremos problemas. Mas porque eu estou ajustado no Espírito, Espírito de Deus e o meu Espírito falam uma linguagem só. Espírito com Espírito, né, Sibeli? Sibeli mandou uma palavra que Deus deu para ela assim, ó. Está orando em língua essa menina, aleluia. Sabe, o Espírito com o Espírito de Deus. Porque quando você ora na alma, você só ora quando quer. Mas quando você põe teu Espírito para orar, a boca seca e você continua. Não estou sentindo nada, pastor. Pois é, aí que está o lance. A gente sempre quer sentir. Só que quando você vai preparando, vai chegar o momento que vai vir com tanta força, você vai discernir duas coisas: a presença e o poder vai se manifestar. A presença você identifica. Tem gente que nem a presença conhece mais. Você precisa entender quando ele chega. E outra coisa, através da vida de quem anda no Espírito, o poder de Deus vai se manifestar. Então você não vai se alinhar com o problema, você vai se alinhar com o Espírito, e juntos você vai vencer o problema. Quem está me entendendo? Por favor. Pastor, um exemplo. Eu me lembrei agora, e eu gosto tanto deles, que eu falo sempre deles aqui. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam prestes a entrar na fornalha, eles estavam afinados com o Espírito, porque eles não tiveram medo do fogo. Eles estavam tão em Deus, que eles não tinham medo de fogo. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, tudo bem também. Por isso que quando você serve a Cristo, você tem que entender que você já morreu. Às vezes a gente vê aqueles vídeos horríveis que saem na internet, das pessoas lá matando os crentes, já viram? Irmãos, aquelas pessoas não esperneiam, eles simplesmente fecham os olhos e descansam. Eu vi uma grade sendo mergulhada nas águas, eles estavam orando, morreram afogados, orando. Você não viu ninguém? Não viu ninguém fazendo assim, não aparece o começo ali, quando só mergulha. Você precisa entender isso.
Sabe por que Jesus foi comparado a um cordeiro? Foi levado mudo para o matadouro. Porque cordeiro, quando a gente vai matar ele, eles não gritam. A ovelha não grita. Agora mata um porco para ver, irmão, escândalo. Tem crente que é porco. Ele vive gritando, vive bravejando, vive xingando as pessoas. Quem está me entendendo, queridos? Receba essa palavra. Receba essa palavra. Não se conforme em viver uma vida de derrota, mas uma vida de glória em glória. Não se conforme em viver uma vida de doença. Muitas vezes o dinheiro não chegou ainda. Sabe por quê? Porque a pobreza mora dentro de você. E eu não estou dizendo que aqui as pessoas, porque estão em Cristo, vão ser ricas. Isso é um engano que tem por aí. A Bíblia diz que sempre haverá o pobre, mas não quer dizer que o pobre não seja rico. Um pobre que não tem falta de nada. É por isso que a Bíblia diz: é melhor comer hortaliça numa casa onde há paz do que o boi gordo numa casa de guerra. Eu quero terminar, queridos, para que quando você orar para Deus resolver os seus problemas, você pare de orar para Deus resolver os seus problemas. Ué, pastor, como que é isso? Esse é o problema. A gente só ora para Deus resolver o nosso problema, para Deus dar tal coisa. Eu e você precisamos orar para que Deus possa marcar o meu espírito. Quando Davi olhou para o Golias, ele já estava marcado. Por isso que ele entendeu que aquilo não era um problema. Qual é o seu problema hoje? Qual é o teu Golias? Então você crê e você vai vencer aquilo, mas já está dentro de você a vitória garantida. Está me entendendo, Alda? Agora isso vai, irmãos, a gente fica transferindo responsabilidades. A Aline acha que o Éder tem que orar por ela, o Éder acha que a Aline tem que orar por ele. Na verdade vão prestar conta de si mesmo, porém o maridão vai prestar conta dela. Eu gosto de bater nos maridos, é porque eu vivo apanhando. Pensa no homem que eu apanho mais que vocês tudo, porque para poder falar o que eu falo aqui, irmão, com a irmãzinha me olhando lá atrás, eu preciso entender isso. Se a minha alma me governar, eu sou mau. Eu não consigo andar no Espírito. Então eu não vou transferir as minhas responsabilidades. Eu vou assumir as minhas responsabilidades para que Deus possa se manifestar em minha vida. Enquanto eu transfiro, Deus não governa. Enquanto eu acho que as pessoas são culpadas, Deus não governa. Enquanto eu acho que o diabo é culpado, Deus não faz. Pastor, qual é o segredo então para a gente vencer? Qual é o segredo então de Sansão? Qual foi o segredo de Davi? Qual foi o segredo de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Qual foi o segredo de Daniel? Qual foi o segredo da prostituta Raabe? Qual foi o segredo? Crer na palavra. Irmão, a prostituta Raabe não tinha nenhuma história com Deus. Ela vivia como prostituta, mas ela descobriu que o povo de Deus ia entrar na cidade dela. Ela viu a cidade todinha com medo, mas aquela mulher resolveu acreditar numa palavra. Ela não pensou: eu não vou nem chegar, eu sou prostituta, já sei que eu estou condenada mesmo. Mas uma prostituta resolveu crer na palavra. O homem de Deus chegou na casa dela e falou: olha, como você está fazendo isso por nós, eu vou te dar uma palavra. Põe todo mundo aqui da sua família aqui dentro dessa casa, pendura esse pano vermelho aqui, ó, na varanda da sua casa, que ela morava em cima do muro, um muro muito grande, né, para morar em cima do muro. Põe esse pano aqui, porque quando a gente entrar, todo o meu exército vai ver que você é nossa. Você crê na palavra? Então obedeça a palavra. O desânimo só te governa se o Espírito não estiver em você. O desânimo te governa, a preguiça governa, a incredulidade governa. Aí você fica feito, como eu disse no começo, o patinho que está no meio das galinhas. Pode voar, pode nadar, mas não sai do lugar. Quem me entendeu? Então descubra isso nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, você pode curvar sua cabeça.
E escute o que eu vou ler para você. Preste atenção, de olhos fechados, por favor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé que está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Querido, vamos dizer que tudo que eu falei seja tirado de lado. Fica só com esse texto que eu acabei de ler. Pastor, eu não entendi o que o senhor falou muito bem. Começa a meditar nesse texto. Medite que Deus vai te revelar o que eu talvez não consegui expressar com as minhas palavras. Mas de verdade, presta atenção, não minta. Não levante a mão porque todo mundo levanta. Quem entendeu nessa manhã o que eu quis explicar? Levanta a mão, por favor. A maioria entendeu. Eu posso entender que a minoria não levantou porque não entendeu. Então você está responsável. Isso não te isenta. Isso não faz que eu te explique de novo. Pega a sua Bíblia e vai ler esse mesmo texto e fala: Deus, me mostra o que o pastor Jeder tentou mostrar nessa manhã. Amém? Você pode ficar em pé. Nós vamos agradecer a Deus por essa verdade. Todas as vezes que Deus te coloca em um ambiente profético, é porque Ele quer mudar a sua história. Agora Ele não tem condição de mudar a sua história sem que você queira viver a história que Ele tem para você. Você possui o livre-arbítrio. Aquilo que você não consegue resolver, aos pés do Senhor se resolverá. A escassez, os problemas conjugais, angústia, o Senhor, quando recebe você aos pés dele, ali Ele começa a mudar o seu interior. E Ele quer mudar o seu interior nessa manhã. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus.